Pessoal, seja muito bem-vinda a mais essa aula do Manual do Bolo Esculpido. Nessa aula a gente vai aprender a fazer um bolo no formato de garrafa. Legal, né? É um bolo cilíndrico e eu vou passar para vocês as técnicas mais simples que eu desenvolvi no meu dia a dia aqui para chegar nesse formato de garrafa, tá? Na aula anterior a gente aprendeu a fazer um bolo esférico e essa aula aqui, e vocês viram que não foi difícil, a gente colocou o bolinho ali no isopor e blindou. Nessa aula a gente vai blindar esse bolo de uma maneira diferente também, não vai ser a blindagem convencional, que a gente sai alisando o bolo com espátula. A gente vai ter essa aula também, mas ainda não é agora. A gente vai aprender uma maneira muito simples de fazer isso. Eu vou passar para vocês, tá? Essa aula a gente vai falar sobre estrutura, sobre referências. Então, lembra que eu falei para vocês que quando tiver a opção de ter um objeto naquele modelo que você vai fazer, é legal ter? Nesse caso aqui a gente pegou uma garrafa de vinho. Então eu já fui lá, comprei a garrafa de vinho para a gente ter ela como referência. E além dela, eu imprimi uma imagem também, no mesmo tamanho da garrafa, que ela vai me auxiliar. Como que ela vai me auxiliar? Quando eu for dar o acabamento desse bolo, eu vou precisar saber onde estão as luzes, onde estão os sombreados do nosso bolo. E aqui, quando a imagem é imprimida, impressa, ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo que essa parte branca, essa parte aqui de cima das sombras, isso aqui ajuda muito a gente chegar num nível bem legal, assim, do efeito que a gente deseja, tá? Então vamos lá. Lembrando também que essa garrafa é só um exemplo. Nesse mesmo formato cilíndrico a gente consegue fazer garrafa de cerveja, garrafa de refrigerante, garrafa de uísque, até uma garrafa de café, daquelas que é cilíndrica, que a avó serve em casa, dá pra gente fazer nessa aula. A gente sabendo essa técnica aqui, a gente deixa a criatividade acontecer, tá bom? Então, como vocês viram, na aula anterior ali, a gente fez uma estrutura para o nosso bolo esférico, para ele não correr na hora da entrega. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse bolo aqui não precisaria dessa estrutura, dá para me montar esse bolo aqui direto no prato, só que para o transporte sempre é interessante a gente colocar uma barrinha ali no centro, ainda mais quando o bolo nesse caso aqui ele é muito alto, no caso da bola ele era redondo, então ele pode tombar na hora do transporte, então essa barrinha vai dar segurança para você na hora do transporte, tá? Como vocês já aprenderam, eu já deixei esse tabuleiro aqui furado, então ele já está furado, a barrinha já está no tamanho que eu quero. Então a gente vai colocar a barrinha aqui. Vou colocar a arruela primeiro. O parafuso. Essa barrinha aqui também eu estou usando uma barrinha mais fina do que a que eu usei no bolo de esférico, tá? É uma barrinha que deve dar uns 0,3 centímetros. Aí coloquei a arruelinha, coloquei o furo. Essa aqui eu furei com uma furadeira com a broca da furadeira menor, que eu não preciso dela tão grande. Mesmo esquema, a arruelinha também serve para ela dar mais firmeza na hora ali do tabuleiro. Porque se deixar só o parafuso, ele pode entrar dentro do tabuleiro e pode ser que dê ruim. Então coloca sempre uma arruelinha, tá? Nesse processo aqui. Ó, temos uma estrutura. Pode ver que ela tá bem fininha. Eu vou ensinar para vocês nesse bolo aqui um jeito diferente também. No bolo anterior a gente encapou a barra roscada com aquele fio retrátil. Eu vou ensinar para vocês esse outro jeito que dá pra gente fazer para vedar a barra do nosso bolo. Aqui eu peguei 2 canudinhos desse de milkshake um pouquinho mais grosso e encaixei um no outro e aqui ele vai caber dentro da minha barra. A barra roscada, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar esse bolo, como vai ser um bolo cilíndrico, esse bolo vai ser na vertical. Eu vou fazer como se fosse uma massa de rocambole. Como não? É uma massa de rocambole. E na hora que a gente cortar a fatia desse bolo, ele não vai estar a fatia em camadas verticais. Quer dizer, horizontais. Vai estar na vertical, tá bom? Então a gente vai montar o nosso rocambole praticamente com esse canudinho aqui no meio do rocambole. Então, a hora que ele estiver blindado, com a estrutura pronta ali na geladeira, a hora que a gente colocar aqui o nosso bolo, ele vai encaixar aqui na barra roscada. Isso aqui é legal também para transportar, se o seu cliente quiser tirar a garrafa depois,
ele consegue tirar a garrafa aqui e deixar a garrafa na mesa, como se fosse um objeto que faz parte do cenário. É bem legal isso também, tá bom? E fica seguro também no transporte por conta da barra. Então acho que é isso. A massa que a gente vai usar ali é uma massa de pandeló, tá? Eu vou fazer metade daquela massa que eu ensinei para vocês no módulo das massas e recheios. Vai ser uma massinha pela metade. Eu acho que ela vai dar duas assadeiras dessa daqui de... Deixa eu medir ela que eu nem medi. Dá 35 centímetros por 35 por 35, tá bom? Na verdade 34. 35 mesmo. Aí ela vai dar duas massas daquela ali, bem fininha, tá? Aí eu vou ensinar para vocês o processo todo, que a gente alisa e deixa ela bem fininha, e ela é bem rapidinha no forno. Então por isso que eu já não deixei ela pronta. E quando ela acaba de sair do forno, a gente já tem que usar ela, porque ela tá mais flexível assim que ela acaba de sair do forno. Aí a gente já espalha o recheio, enrola. Então aqui eu cortei também o papel manteiga do tamanho da nossa assadeira. E agora eu vou bater a massa e volto com vocês na próxima aula. Pessoal, então a gente bateu o pandeló aqui. A gente bateu metade daquela receitinha, ó. Aqui tá a receita já batida. Eu resolvi fazer o pandeló, tá? Que ele tem lá naquele módulo das massas e recheios. Aquele lá tá com chocolate. Aqui eu resolvi fazer ele branco. Por quê? Porque a gente vai usar o recheio de chocolate nesse nosso bolo cilíndrico. Então eu gosto de sempre usar uma cor oposta para dar esse contraste. Eu vou mostrar para vocês como que a gente espalha. Vou reservar aqui já o que a gente vai usar daqui a pouco. Vou deixar aí para vocês verem só o que a gente está fazendo. Ó, duas assadeirinhas então de 35 centímetros por 35. Aí eu vou dividir essa metade do pandeló nas duas assadeiras. Ela fica bem fininha. E lembra, pessoal, que depois que ela for pro forno, a gente não pode deixar ela passar muito no forno, porque esse tipo de massa aqui, como a gente vai ter que enrolar ela, se ela estiver seca, o outro bolo, se ele estiver seco, a gente consegue dar uma corrigida. Esse aqui não dá, a hora que você for enrolar, ele não vai enrolar. Então a gente tem que tomar muito cuidado no forno, tá? Forno alto, porque daí forno baixo ele costuma ressecar a massa. E bem pouquinho tempo. No meu caso aqui vai ficar 7 minutos no forno em 180 graus. Mas isso vai depender de forno para forno. Só fica atento que é bem rapidinho. Dá para fazer essa receita cachifon, Fabiano? Não vou falar para você que dá, que eu nunca fiz, cara. Eu só faço com pandeló. Que rocambole a gente faz com pandeló, né? Nunca fiz. Cachifon. Mas deve dar, se você fizer ela rapidinho ali, mas eu acho que essa daqui já é mais garantida, então não tem por que a gente ficar testando a outra. Como ela é uma massa mais gordurosa, de repente pode não ficar tão legal para enrolar o bolo ali. Essa aqui não tem erro. Ela sai do forno bem flexível e a gente consegue trabalhar de boa com ela. Se você for fazer outro tipo de garrafa, pode ser que você utilize um pouco mais de massa, tá? Daí você faz uma massa inteira, usa assim mais vezes. No caso aqui, como é uma garrafa de vinho, acho tipo esse tanto aqui é o suficiente pra gente fazer a garrafa. Ó. Então alisei a massa aqui. Ó, isso aqui toma bastante cuidado também, sempre que você alisar a massa, para ela ficar niveladinha por igual. Porque às vezes ela fica mais gordinha aqui de um lado, mais fininha no outro. O que vai acontecer? O lado que ela ficou mais fininha, ela vai ficar quebradiça e vai ressecar, tá? Então tenta nivelar por igual, tá? Todas as partes do bolo ali. Volta aqui colocando, passando certinho, para que ela não fique nenhuma parte mais fina. Se acontecer de ficar, é uma parte que você não vai conseguir enrolar no bolo. Você vai ter que bater o outro rocambole. Tá bom? Então é isso, eu vou alisar outra agora, vou colocar no forno e já volto com vocês, tá bom? Vou colocar ali no forno, já volto.